Uma boa noite a todos. Vamos começar o nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, o Dias já entrou, a Maria. Enquanto vocês vão entrando, pessoal, eu vou cumprimentando todos vocês. Eu sou Alexandre Salim, professor do Supremo, promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar o tema da nossa live aqui. Olha só. Como eu vou usar alguns termos em inglês, eu já estou colocando aqui. Revenge porn, sexting, sextortion, pornografia de revanche. Muito bem. Com o professor @alexandre.a.salim. Publicar. Olha ali. Fixar comentário. Botei lá, pessoal. Revenge porn, sexting, sextortion, pornografia de revanche com o professor. Olha lá. @alexandre.a.salim. Deixa eu largar o celular agora. E a gente vai conversando. Então, mais uma vez, quem é que está aí entrando? Ana Luísa, eu estou vendo aqui. Kevin Santana. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o professor de Direito Penal do nosso Supremo. Estou aqui para tratar de um tema que é super importante, é um tema super atual, que traz muitas repercussões. E aí, Tina, tudo bom? Quem é que tá lá mais? O Lucas, o Washington. Oi, Larissa, tudo bom, querida? Tudo bem? Eu tinha visto a Flavinha aí, minha aluna do Supremo, minha aluna na fundação, né? Jairo. E aí, Caxias do Sul. Tá frio em Caxias, Jairo? Tá tomando vinhozinho em Caxias, né? Ou um chimarrão? Hein? Deixa eu arrumar aqui. Sabe que em Porto Alegre não tá frio hoje, né? Por incrível que pareça, deu uma melhoradinha no tempo, porque fez um frio nos últimos dias. Concurseira do Norte. E aí, querida amiga, seja bem-vinda, tá? Rio Grande do Sul aqui. E aí, Carol Bresolim? Boa noite, querida. Da onde é que você tá falando, hein? Do Rio Grande do Sul. E vocês, pessoal, maioria de BH, vão me dizendo aí, eu vou cumprimentando vocês, nós vamos começando. Adriana Almeida, seus alunos da SMAF estão aqui, que legal, Tourinho. Pô, Tourinho, tu tem nome de peso, hein, Tourinho? Um dos maiores processualistas penais é o Tourinho Filho, hein? Olha lá, Belém do Pará, querida, que terra maravilhosa, BH na área, tinha certeza. E aí, Rafa, tudo bom? Betim, tudo bom, Lucas? Guaporé, e aí, Carol Bresolim, minha primeira comarca foi Guaporé, que maravilha. Alex de São Paulo, Aracaju, que legal, boa noite de BH, tudo bem, Dani? Que legal, Joinville, São João del Rei, Minas, SMAF, e aí, Ju, tudo bom, querida? Tem uma notícia boa para vocês aí na SMAF, sabiam? Eu vou dar para vocês não só temas de penal, como temas de processo penal também, tá? Eles me chamaram para dar competência para vocês, que é uma das matérias mais importantes em processo penal para um juiz federal. Legal, né? Brasília na área, Pernambuco na área, Goiás, Divinópolis, Minas. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, tá? Para mim é uma satisfação. Aqueles que não me conhecem, olha, Gi Paraná. E aí, Estevão, meu querido, tudo bom? Silvane, de Goiânia. Grande Goiânia, eu amo essa terra. Terra do meu amigo Marcelo André. Em Nova Venécia, Espírito Santo. E aí, meu querido amigo, Floripa na área. Eu sou Alexandre Salim, eu sou membro do MP no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que legal. Eu hoje trabalho, pessoal, em um órgão especializado que combate crimes praticados por prefeitos, tá? Eu sou assessor do Procurador-Geral e estou com esta incumbência, com esta missão. Meu amigo Bruninho Zampier, esse cara é bom.
Giana, querida, um beijo, tá? Ô, Bruninho, que satisfação de ter aqui. O Bruninho é um cara que ele trabalha com o crime na prática, porque é delegado federal, mas é um dos melhores professores de direito privado, direito civil do Brasil. Que legal. Um beijo, meu amigo. Um beijo, Giana. Eu vi o teu pai ontem lá na Associação do Ministério Público, sabia? Grande procurador de justiça, Marcelo Roberto Ribeiro, um dos maiores tribunos do Rio Grande do Sul. Hein? Grande Marcelo do Júri. Legal, né? Vamos lá, Simone. Tudo bom, querida? Tô aqui na área, então. Olha lá, a concurseira do Norte elogiando o Bruninho. O Bruno é demais esse Bruninho. É um cabeção, né? O Bruninho é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Muito bom ele estar à frente do curso aí, porque com ele tudo anda, né? Andréia, querida, tudo bom? E eu comecei então me apresentando a vocês. Eu sou membro do MP. Olha ali, ó, elogiando o Bruninho, o Borges, Rodrigo, hein? E aí, Flavinha? Tudo bom, querida? Eu sou membro do MP, pessoal, e sou professor do Supremo. Com muita alegria, eu faço parte desse time tão vencedor, esse time tão preocupado com a qualidade do ensino, esse time tão acessível ao aluno, né? Vamos começar, então? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar e vejam aqueles que estão chegando. Eu já afixei o nosso tema, porque eu vou falar em algumas expressões em inglês para que todos vocês já possam ficar familiarizados com ela, tá? Este tema é um tema que me é muito caro. Eu estou terminando um livro sobre esse tema. Eu acho que eu não te disse, né, Bruninho? Meu amigo Bruno Zampier, eu acho que eu não te contei, mas eu estou terminando um livro sobre este tema, em que eu estou vinculando a questão da revenge porn, da pornografia de vingança, de revanche, à teoria garantista do meu querido mestre Luigi Ferraioli. Aqueles que não sabem, eu fiz o meu doutoramento. Alexandre Sali é o melhor professor de direito penal. Ô, Flavinha, isso é a gentileza da minha querida amiga Flavinha, minha aluna em BH. Um beijo, tá? Flavinha tá em todas também, fico muito contente. Mas a minha maior alegria é ver o teu crescimento dentro do direito penal, Flavinha, tá? Isso é maravilhoso. E eu dizia, Bruninho, que eu estou terminando um livro sobre este tema, em que eu faço, eu linko, eu atrelo a pornografia de vingança, de revanche, à teoria do meu mestre Luigi Ferraioli. Tá? Aqueles que não sabem, eu fiz o meu doutorado na Itália, na Universidade de Roma III, com o mestre italiano Luigi Ferraioli, que é o pai do garantismo penal, né, pessoal? É o autor do Direito e Razão, que é o livro mais conhecido no Brasil, embora nós tenhamos livros mais novos do professor Ferraioli, como o próprio Principia Iuris, né? E eu sou, com muita honra, um dos tradutores desta obra de Ferraioli também, junto com outros orientandos dele. E aí, Pri? A Pri tá... Que tese massa, professor! É muito legal, viu? Então eu trabalho com a questão da tese do Ferraioli, mas eu vou explicar para vocês uma partezinha da minha tese, porque para a gente falar numa live teria que ser, na verdade, várias lives, né? Uma semana sucessiva de vários encontros, porque nós teríamos que falar da teoria dos direitos fundamentais de Ferraioli, da questão do olhar para o mais fraco, para o hipossuficiente, isto vem na teoria do mestre Ferraioli, tá? Nós teríamos que falar da questão do corpo e da soberania do corpo, né? Isto também é algo que eu exploro na minha tese, e aí nós vamos para uma questão mais filosófica. Nós teríamos que falar da questão do garantismo negativo e do garantismo positivo, atrelado aos princípios da proporcionalidade, quais sejam o princípio da proibição da proteção deficiente ou insuficiente e o princípio da proibição do excesso. Tudo isso atrelado quando nós falamos da revenge porn no Brasil. Tá? Aqueles que estão chegando, e aí Sorainha, querida Sorainha, Andréa Veiga, legal, né? Vocês que estão chegando então, pessoal, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos falando de um tema que é topíssimo, um tema que é fundamental, um tema que é muito atual e que, infelizmente, não tem sido levado a sério no Brasil. É um tema necessário, é um tema que exige uma atenção, um olhar do nosso legislador e que hoje
de forma vergonhosa, vem sendo trabalhado como um reles crime contra a honra, tá, pessoal? Vamos começar a enfrentar este problema então. Vejam ali que eu afixei revenge porn. Olhem lá, sexting, sextortion, pornografia de revanche, que acabou sendo o tema da nossa live, né? Mas todos são assuntos que estão atrelados. E por que eu estou falando aqui em termos em inglês? Porque a literatura mundial, quando trata deste problema que nós enfrentaremos aqui, com o título em português de pornografia de revanche ou de vingança, trata como revenge porn. É o termo que se consagrou na literatura mundial. Primeira coisa, eu costumo usar e uso no meu livro, que ainda não está publicado, mas eu acredito que até o fim do ano nós estaremos publicando este livro, que vai ser bem legal, viu? Eu uso muito o termo genérico, a exposição sexual não consentida. Então vamos partir do pressuposto que nós temos este gênero, a exposição sexual não consentida para várias espécies. Uma espécie é o sexting, outra espécie é a sextortion e uma terceira espécie é a revenge porn, ou, como é o título da nossa live, a pornografia de revanche, a vingança pornô, como chamam alguns. Contra a honra, interessa muito, Silvane. Você vai ver já onde é que eu vou chegar. Quando nós falamos em sexting, e aqueles que estão anotando, se tiverem alguma dificuldade com os termos em inglês, olhem ali que a nomenclatura está afixada, tá, pessoal? Sexting. Bom, sexting é um anglicismo. Sexting decorre da junção das palavras inglesas sex, de sexo, e texting. Texting significa mandar uma mensagem em inglês, tá? O que acontece? Com a evolução da tecnologia, o que antes era simplesmente mandado por mensagem de texto, passou a ser enviado a título de imagens. Então as famosas nudes, ou os nudes, como são conhecidos, né? Os nudes, pessoal, são formas de sexting. Então é o sex com texting. Sex mais texting, você chega ao sexting. Então mandar um nude, mandar um vídeo, mandar uma foto, mandar uma exposição sexual, se for consentida, como geralmente mandar um nude, um namorado manda para o outro, isto vem conhecido na literatura mundial como sexting. Não confundamos com sextortion. Eu afixei ali também, vejam só. Sextortion, a gente escreve sextortion, né? Sextortion também é um anglicismo e que decorre da junção das terminologias sex, de sexo, e extortion, de extorsão. Então, quando nós temos uma extorsão, que é constranger uma vítima mediante violência ou mediante grave ameaça, visando a obter uma indevida vantagem econômica para que esta vítima faça ou não faça alguma coisa, nós temos a sextortion. Sextortion, de sex mais extortion, tá? E uma terceira espécie deste termo genérico exposição sexual, nós temos e aí olhem lá, a revenge porn. Revenge porn, que é a vingança pornográfica, que é a pornografia de vingança, é a pornografia de revanche, como nós colocamos aí no título da nossa live. A pornografia de revanche, a vingança pornô, a pornografia da vingança. Mas o certo, pessoal, que o termo que se consagrou mundialmente é este, revenge porn. Aninha, eu já respondo as perguntas, tá, querida? Deixa eu só colocar o tema, tá? Sim, a vingança é econômica, se for extorsão é econômica, tá? Extorsão no Brasil, que está no artigo 158 do Código Penal, pressupõe uma indevida vantagem econômica. Se for outro tipo de extorsão, nós temos outro crime. Joia? E aí, Guto? Seja bem-vindo, meu amigo.
Então vamos lá. O que é revenge porn? Que é o termo que se consagra na literatura mundial. O que é revenge porn? A pornografia de revanche. Bom, nós temos um casal. Este casal, eles são namorados, são marido e mulher, eles são companheiros, até que há a ruptura da relação. Com o fim da relação, uma das partes que está inconformada acaba lançando na internet vídeos ou fotos, ou os dois, fotos e vídeos íntimos do outro ou da outra, como forma de expor ao ridículo, como forma de expor o ex-companheiro ou a ex-companheira. A prática da revenge porn, e vejo como o próprio nome diz, né, vingança pornô, a vingança pornográfica, a pornografia de revanche, a pornografia da vingança, é justamente uma forma de que aquele que é a parte ou aquela que é a parte inconformada quando da ruptura da relação, usa para atingir o outro. Pessoal, são vítimas do revenge porn tanto homens quanto mulheres. Não pensem que homens não são também vítimas do revenge porn. São sim. Agora, eu trago várias estatísticas neste meu novo livro, que ainda não tem nome, ele vai ser lançado àqueles que estão chegando em alguns meses, tá? Eu trago algumas estatísticas. Estas estatísticas, elas estão à disposição de todos vocês na internet. Há um site, pessoal, que é muito bacana. Sugiro que todos vocês busquem informações, que é SaferNet Brasil. A SaferNet, já te respondo, tá, Fê? A SaferNet, ela acaba sendo um órgão, uma associação com fins não lucrativos que presta auxílio a vítimas de crimes cibernéticos. Não necessariamente crimes sexuais cibernéticos, mas é claro que eles acabam sendo a grande maioria desta assessoria. Mas nós temos também fraudes, muitas fraudes pela internet. Aqueles que, e vários de vocês foram meus alunos, né, aí no Supremo, sabem que nós tratamos isto durante as nossas aulas. Aliás, pessoal, eu também quero convidá-los para que conheçam o meu novo curso temático aí no Supremo. Ele está fantástico. Lívia, eu vou falar da Maria da Penha já já. Nós temos um curso fantástico, um curso temático, temas que eu ministrei aí no Supremo. Por exemplo, todos os princípios penais fundamentais, a teoria da norma penal, toda a teoria do crime, muitas questões de parte especial, crimes patrimoniais, inclusive com as novidades trazidas com a Lei 13.654, que fala, por exemplo, da questão da explosão dos caixas eletrônicos para a subtração de valores, os crimes contra a honra, que nós veremos já já, é aqui que vai desembocar o revenge porn no Brasil. Isso é uma vergonha, pessoal. É uma vergonha, tá? Já fiz curso com eles. Querida Jeana Andréia. Querida. Então vamos lá. Eu dizia para vocês que o termo revenge porn então pressupõe uma vingança. Uma das partes inconformada com a ruptura acaba expondo a outra parte na internet, geralmente uma exposição de cunho sexual. Pois a SaferNet Brasil, que traz estes dados estatísticos, é um órgão sem fins lucrativos que ajuda, que auxilia vítimas de crimes cibernéticos, tá? E claro, no mundo inteiro, eu estou falando especificamente da SaferNet Brasil. No caso da SaferNet, pessoal, nós temos, repito, de forma estatística, dados de a cada 10 vítimas de crimes de exposição sexual não consentida, 9 são mulheres. Olhem como o dado é preocupante. A cada 10 vítimas do crime de exposição sexual não consentida, 9 vítimas são mulheres, pessoal. O que eu sustento no meu livro, portanto? Uma de vocês falou aqui em Maria da Penha, eu sustento que nós estamos diante de uma nova forma de violência de gênero. Uma nova forma de violência de gênero que autoriza a incidência da Lei 11.340 de 2006, que é
a Lei Maria da Penha. E, pessoal, se nós pensarmos neste crime da exposição sexual não consentida em relação ao dano causado à vítima, em relação à repercussão deste dano, eu vou lançar aqui um desafio a vocês. Quantos usuários de internet vocês acham que existe no mundo inteiro, hein? Quantos usuários? Milhões, bilhões? O que vocês acham, hein? Quantos nós, internautas, nós somos no mundo inteiro? De novo, eu trago no meu livro um dado estatístico. Nós somos, hoje, mais de 3 bilhões de usuários na internet. Portanto, nada pode ser maior do que algo lançado na internet. Nenhuma repercussão pode ser maior do que algo lançado na grande rede, pessoal. Isto significa que este crime ele estará sendo praticado de forma perpétua, pessoal. É muito difícil nós tirarmos hoje da internet algo que nela é lançado. É uma tarefa inglória, porque nós temos o compartilhamento e este compartilhamento se multiplica em milhares de outros compartilhamentos. Então nós não temos como reprimir algo que é lançado na internet. É assustador, pessoal, porque o dano causado à vítima acaba sendo dano perpétuo. É algo para o resto da vida desta vítima. E qual é a repercussão disso no nosso mundo do direito? Então, vamos começar a trabalhar de maneira um pouquinho mais técnica agora. Qual é a repercussão de se lançar uma fotografia, de se lançar um vídeo de cunho erótico em relação a outra pessoa com quem eu tive boas relações, com quem eu fui casado, de quem eu estive junto, eu fui companheiro, eu fui namorado, mas porque tomei um pé, essa pessoa agora, para se vingar de mim, acaba lançando na internet fotos íntimas minhas, vídeos íntimos nossos. Então vejam, acaba sendo dano perpétuo, algo incomensurável, pessoal. Antes de nós chegarmos propriamente à repercussão penal, vamos lembrar um pouquinho. Nós temos uma repercussão no âmbito da Maria da Penha quando a vítima é mulher, e quase sempre ela é a vítima mulher. Como eu disse a vocês, a cada 10 vítimas, 9 são mulheres, diz a SaferNet Brasil. A SaferNet Brasil. De cada 10 vítimas, 9 são mulheres. Então nós temos, inevitavelmente, uma violência de gênero. Portanto, isto faz com que incidam as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha 11.340. Nós temos também uma repercussão cível. Olha o meu amigo Bruno Zampier aí. Nós temos uma repercussão cível. Os tribunais têm considerado que é cabível o dano moral aqui, em face, sobretudo, da quebra de confiança. A quebra de confiança, lembrem, eram pessoas casadas, companheiras, namoradas, amigos que sejam. Quebra de confiança. O fundamento constitucional acaba sendo o artigo 5º, inciso 10. Por quê? Porque a honra, já falo Aninha do ECA, a honra, ela foi alçada pelo legislador de 88, a condição de um direito fundamental. Lá está no artigo 5º, inciso 10, lá está ela, a honra. Então, se a honra merece proteção constitucional, com muito mais razão, ela merece proteção também no âmbito infraconstitucional, lá no âmbito civil do meu amigo Bruninho. Danos morais. A Aninha está falando aqui no ECA, com certeza, desde que a vítima, Aninha, seja criança ou adolescente. Só que nem sempre a vítima é criança ou adolescente. E aí, Duda, um beijo, tá? Um beijo pra ti. Nem sempre, Aninha, a vítima é criança ou adolescente. Se a vítima é uma mulher adulta, vamos lá. A vítima pode ser homem ou mulher. Eu estou falando do que acontece no mais das vezes. A cada 10 vítimas, 9 são mulheres. Então vamos trabalhar com a realidade. O que acontece todos os dias. O que eu identifico na minha atividade de promotor criminal. Nem sempre as vítimas são crianças ou adolescentes, Aninha. Se forem, você aplica o 241A do ECA, a Lei 8.069 de 90. Tá? Outra repercussão que você tem é para o provedor. E aí você pode usar o Marco Civil da internet.
ok? Esta lei federal. Ordinária, conhecida como Marco Civil na internet. Agora, o STJ reiteradamente vem dizendo que a responsabilidade do provedor não é objetiva, não é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade do provedor é subjetiva. Então, o provedor, uma vez notificado, se ele se omite, aí sim ele será responsabilizado. Agora, não se trata de responsabilidade objetiva. Ele não tem como controlar tudo que é lançado. Esta é a ideia. A responsabilidade é subjetiva. E no âmbito penal? Porque vejam, eu falei no âmbito da Maria da Penha, eu falei no âmbito civil, eu falei no âmbito do provedor e no âmbito criminal. Bom, aí nós temos N hipóteses. Nós temos que começar, claro, identificando qual é o dolo do agente. Qual é o dolo do agente? O dolo do agente é exigir dinheiro? Vários casos em que eu atuei como promotor criminal são casos de sextortion. Ou seja, é um sujeito que vai furtar na casa da vítima. E durante o furto ele acha um celular. Durante o furto ele leva um HD externo. Durante o furto ele consegue uma pendrive. E aí depois ele vai ver o conteúdo desta pendrive e lá estão fotos da vítima nua. E aí ele volta a fazer contato com a vítima. Ou você me paga 10 mil reais ou eu coloco na internet. Então vejam, se o dolo dele é extorquir, se o dolo dele é patrimonial, isto é sextortion. Isto é sextortion. Isto é extorsão com conteúdo sexual. Artigo 158 do Código Penal. Agora pode ser que nós tenhamos o crime da chamada Lei Carolina Dickmann, que foi inserido ao Código Penal no artigo 154A, que é a invasão não autorizada de um dispositivo informático. A Lei Carolina Dickmann, que tem este nome, pelo fato notório que todos vocês conhecem, das fotos da atriz nua, que acabaram sendo furtadas por alguém que foi consertar o notebook dela. Então a invasão de dispositivo informático, isto configura o 154A. Pode ser que nós estejamos diante de um crime sexual mais grave. Eu trabalhei em casos em que o sujeito ele se fazia passar por uma pessoa. Então ele criava perfis falsos, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Então ele colocava um rosto bonito de um modelo, por exemplo, e ele dizia que era aquela pessoa. E quando ele ganhava a confiança da vítima e pedia para a vítima mandar provas de amor, provas de confiança para ele, e conseguia nudes daquela vítima, aí ele começava com outro tipo de extorsão, que não era mais uma extorsão de cunho patrimonial, mas uma extorsão de cunho sexual. E muitas vítimas foram estupradas aqui em Porto Alegre. Eu cito 5 processos no meu livro. Todos os processos tendo como autor o mesmo sujeito. Ele acabava conseguindo, e muitas vezes pela própria vítima, era a própria vítima que mandava para ele, fotos ou vídeos desta menina em poses sexuais, em poses íntimas. A menina sem roupa, a menina se tocando e mandando esses vídeos para o abusador. E ele dizia, agora você transa comigo, senão isso vai para a internet. Muitos estupros foram consumados, artigo 213, ou, se eu tenho vítima menor de 14, artigo 217A, tá? Agora, vamos ao que mais acontece. O que mais acontece não é o 241A do ECA-NIA. O que mais acontece, Samira, não é o estupro. O que mais acontece não é a extorsão. O que mais acontece não é o 154A, a invasão de dispositivo informático. O que mais acontece é o crime contra a honra. O que mais acontece, Flávia, pode ser também, tá, querida? A vítima pode ser. A vítima pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz, tá? Só que a cada 10 casos, 9 tem vítimas mulheres, tá? O que mais acontece é um sujeito indignado porque tomou um pé, porque a namorada ela está com outro hoje, a namorada ela rompeu. E o que mais acontece é ele, como forma de se vingar desta moça, vejam, não tem conteúdo sexual, não tem, eu digo, dolo de conteúdo sexual, não tem dolo patrimonial. O dolo
é simplesmente expor a moça. Então ele coloca fotos e vídeos na internet. Pois vocês acreditam, pessoal, que nós não temos um tipo penal específico para isto? Nós não temos um tipo penal, Iuriane querida, específico para isso. Então sabem onde tem desembocado? No crime de difamação. Difamação. Por quê? Porque ele está querendo atacar a honra objetiva da vítima. Ele está querendo ofender a reputação da vítima. Ele quer expor a vítima. Ele quer atacar a reputação dela, a honra objetiva. E isto é o crime do 139 do Código Penal. Sabem qual é a pena máxima? 1 ano. A pena máxima é 1 ano. Isto vai para o Juizado Especial Criminal e se resolve com transações absurdas. Muitas vezes, cestas básicas dirigidas por uma entidade assistencial. Um verdadeiro absurdo, pessoal. E mais absurdos são os projetos que os nossos parlamentares, os nossos representantes querem criar. Geralmente, o que se vê de projeto de lei para a penalização da revenge porn é a inserção de um crime novo, um crime que estaria no artigo 216b ou C do Código Penal. 216b ou C. Prita, é ótimo o tema, é ótimo. E o meu livro vai te ajudar, tá? Espera um pouquinho que até o fim do ano ele vai ser publicado, tá? É uma vergonha, Belinha, essa punição. É uma vergonha, tá? Mas eu dizia pra vocês, existe, por exemplo, um projeto do Romário. O Romário jogador o Romário jogador e senador. Até do Romário existe um projeto de lei. Há vários projetos de lei querendo inserir ao Código Penal um 216b ou um 216c. Só que, pessoal, o que nós temos ali naquele capítulo? Temos o 213, que é o estupro. Temos o 215, que é a violação sexual mediante fraude. E temos o 216A, que é o assédio sexual. São 3 crimes dentro de um capítulo que está ali em cima do 213, que se chama crime contra a liberdade sexual. O que significa este bem jurídico, pessoal? Liberdade sexual. Significa que eu tenho a liberdade de escolher com quem eu quero me relacionar sexualmente e quando eu quero me relacionar sexualmente. Isto é liberdade. Crime contra a liberdade sexual é isto. É liberdade de escolher o parceiro ou a parceira e o momento. Aí eu pergunto para vocês, mas quando aquela moça, vamos trabalhar com a vítima mulher, tá? 9 entre cada 10 vítimas. Quando aquela moça, ela manda a foto, ela manda o WhatsApp com vídeo, ela fez de maneira consensual. Não há atentado à liberdade sexual dela, o atentado é a sua intimidade. Então os nossos parlamentares, no momento em que eles querem inserir ao Código Penal um 216b, eles querem, na verdade, criar um novo crime contra a liberdade sexual, só que não há atentado à liberdade sexual. Porque aquela moça, quando transou com o namorado, o fez porque quis. Aquela moça, quando passa o vídeo pro namorado, ela fez porque amava o namorado a pedido dele. Ou de livre e espontânea vontade, pouco importa. Não há atentado à sua liberdade sexual. Então o correto, e eles deveriam consultar um penalista para isto, né? O correto, senhores parlamentares, seria incluir ali, do lado dos crimes contra a liberdade pessoal. Nós deveríamos ter criado, e é o que eu sugiro no meu livro, um novo bem jurídico, Bruninho. O bem jurídico da intimidade sexual. Não existe no Código Penal, meu amigo Bruninho Zampier. Intimidade sexual não existe no Código Penal. E é o que nós temos ali, um atentado contra a intimidade sexual. Então, até que esta matéria venha a ser criminalizada da forma como deve, pessoal, se respeitando esse direito fundamental da vítima, que é a sua intimidade sexual, nós temos este absurdo, esta vergonha, que é trabalhar este caso gravíssimo como um crime de difamação.
E eu quero lembrá-los ainda como os nossos colegas operadores do direito europeus estão avançados. O Parlamento Europeu, pessoal, ele já dispôs sobre um regulamento para esta questão da exposição sexual não consentida. Nós temos, na verdade, um regulamento que tutela a questão dos dados na internet. Este regulamento é de 2016, é o 679. Só que este regulamento fica 2 anos em vacatio legis. Sabem quando que o regulamento começa a surtir efeitos? No dia 25 de maio de 2018. Ontem, portanto, entre aspas, o ontem. No dia 25 de maio de 2018. Isto já está valendo na Europa. Então a proteção dos dados na internet, e sabem o que diz o Parlamento Europeu em um dos seus considerandos? No primeiro considerando, diz assim: a proteção dos dados na internet é um direito fundamental. A proteção dos dados na internet é um direito fundamental. Que pena que nós não nos espelhamos nos colegas na Europa, né? É um direito fundamental. Pessoal, e outra questão urgente, nós estamos ficando para trás, é a positivação do direito ao esquecimento, pessoal. Right to be left alone. Right to be forgotten. O direito ao esquecimento. Ah, professor, mas eu já vi uma decisão. Não, decisões existem. N decisões do STF em relação a isto. N decisões. Uma delas muito importante para a preparação de vocês para a prova é aquela em que o STF, pela sua segunda turma, cuidado porque a divergência, vem dizendo o seguinte: se a reincidência prescreve, lembrem do período depurador da reincidência 5 anos, ali no 64, inciso 1 do Código Penal, os antecedentes têm que prescrever também. Se o mais prescreve, o menos prescreve. Senão a pena perpétua no Brasil, não pode haver efeito da pena perpétua no Brasil, com base no direito ao esquecimento. Então a jurisprudência, beleza, ela já vem decidindo em relação ao direito ao esquecimento. O que eu estou dizendo é que nós temos que positivar esta matéria, pessoal. Isto é para ontem, pessoal. Sou pena de nós termos decisões absurdas. Decisões que acabam punindo a mulher por um ato de amor, muitas vezes. Pessoal, há uma decisão paradigmática com a qual eu trabalho, Bruninho, essa é da tua matéria, tá? Danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruninho, meu amigo Bruno Zampier, ele fixa 100 mil reais, tá? Num caso de revenge porn. 100 mil reais de indenização, danos morais. Isso bate no TJMG, Bruninho. E um dos desembargadores, bom, primeiro que eles reduzem para 5 mil. 5, de 100 para 5. E um dos desembargadores, eu não vou citar o nome aqui, vamos trabalhar aqui com uma questão mais ética, mas lamentável a posição deste operador do direito. Ele diz que uma mulher que se deixa fotografar naquelas posições, diz ele, não tem moral, não cuida da moral. Vocês acreditam nisso? Não tem moral, não cuida da sua moral. Isto é uma vergonha. Bom, depois em sede de embargos, pessoal, aquela indenização que começa em 100 mil, vai para 5 mil, depois ela acaba em 75, tá? Mas vejam, eles diminuem para 5 mil, dizendo que a moça não tem moral porque ela se deixou fotografar nessa situação. Isto me lembra uma reportagem do Fantástico, da Rede Globo, tá? A respeito do revenge porn, em que eles ouvem uma expert em crimes cibernéticos. Bom, aí eu fui ver uma detetive, tá? Uma detetive em crimes cibernéticos. Sabem o que ela diz, a moça no Fantástico? Diz assim, ó: não se deixe fotografar. As regras básicas para não ser vítima do revenge porn. Não se deixe fotografar. Mas se você se deixar fotografar, tape o rosto. Mas se você não tapar o rosto, não dê o seu nome. Mas se você se deixar fotografar, não tapar o rosto e der o seu nome, apague logo em seguida. Sabem o que isso aí me lembra, pessoal? Isto me lembra culpar a mulher pelo estupro. Quantos de vocês já não ouviram? A culpa é dessa moça, ela foi estuprada porque ela usou roupa curta. A culpa é desta moça, ela bebeu demais na festa.
A culpa é dessa moça, ela não se portou com os modos como deveria. Isso é culpa dela, ela se levou a tal situação. Isso é um absurdo. Isso acaba sendo, pessoal, ainda uma consequência de uma sociedade doente e machista, como lamentavelmente é a nossa. Então fica aqui o meu recado, fica aqui o meu alerta para todos vocês. Nós temos que resolver e de maneira urgente esta questão do revenge porn, tá? Nós temos que acompanhar outros países. Há um caso, e eu já estou quase encerrando, da Califórnia, pessoal, em que um cidadão chamado David Bolliet, ele cria um site chamado You Got Posted. You Got Posted. Você foi postado, foi flagrado. Em que ele colocava fotos e vídeos verdadeiros. E a maioria dessas fotos eram de mulheres. E colocava o nome e colocava a cidade da mulher. Quando a vítima se via nua naquele site público, a vítima entrava em contato com o site e era direcionada para um outro link que dizia Change my reputation, ou seja, muda a minha reputação. Aí a vítima, para tirar a sua foto do link, tinha que pagar, pessoal, algumas centenas de dólares. Pois este cidadão, ele foi condenado por um tribunal da Califórnia a uma pena de 18 anos, depois, em segundo grau, reduzida para 10. 18 anos. Em segundo grau, reduzida para 10. E aqui no Brasil, isto é tratado como difamação, que vai para o juizado especial criminal e faz com que ele depois pague um salário mínimo de cesta básica por uma entidade assistencial. Isto é brincar de fazer justiça, pessoal. Isto é uma vergonha, tá? É um baita tema, né, pessoal? Mas mereceria outras tantas lives, né? Eu já estou falando aqui há 45 minutos, tá? Quem é que tá comigo ainda aí? A Flavinha, eu tô vendo, a Belinha, olha ali a Nelma Castilho. Eu quero convidar todos vocês, tá? Vejam este curso novo que o Supremo está lançando comigo. É um curso de temas, é um curso temático, tá? Em relação a todos os temas de direito penal do curso são comigo. Então nós temos temas de parte geral e de parte especial. Então, por exemplo, ali na parte geral, nós temos os princípios penais fundamentais, nós temos a teoria da norma penal, nós temos toda a teoria do crime. Eu enfrento com minúcias a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade, a teoria do erro, tá, pessoal? E depois temas de parte especial, como os crimes patrimoniais, os crimes contra a liberdade pessoal, os crimes contra a honra. Então não percam esta oportunidade. É um curso fantástico que está sendo lançado pelo nosso Supremo, tá, pessoal? Eu coloquei no meu Stories. Se já saiu, eu vou colocar de novo, tá? Eu estou terminando a nossa live. Corram ali para o meu perfil no Instagram, @alexandre.a.salim, né? Nós acabamos de sortear alguns livros aí no Supremo. Os 3 livros, as minhas 3 sinopses. Aqueles que não conhecem, olhem aqui, ó. As minhas sinopses de direito penal da editora Juspodium. Eu mandei os 3 para o Bruninho, mandei para o Supremo sorteou, o nosso aluno ganhou, uma aluna na verdade, e eu vou mandar mais um combo dos meus livros para o Supremo. Então você que ainda não é aluno, você veja o nosso curso, tá? É um curso que vale a pena, é um curso que vai te fortalecer e muito no direito penal. Tá bom, pessoal? Corram lá para o meu perfil, @alexandre.a.salim. Eu estou colocando ali o link do nosso curso aí no Supremo. Espero todos vocês ali, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Receber essa energia de vocês, tá? Carol, querida Bresolim, um beijo, aplaudo de pé, diz ela, tá? Vou sortear, tá, Ronalda? Só que vamos começar o nosso curso primeiro ali no Supremo. Depois, para os alunos do curso, eu vou sortear sim, tá, querida? Ó, a Duda tem os 3 livros. Vai passar então. Vai passar. Hein? Sara, Diane, um beijo pra vocês, tá, pessoal? Que prazer estar aqui com vocês. Joia? Eu sou o Alexandre Salim, professor do Supremo. Deixo o meu beijão com vocês e uma boa noite. Tchau, tchau.